Olá, então estamos todos, bom dia a todos, estamos hoje discutindo continuamos discutindo o capítulo Estratégias Antropológicas, que está no livro da Marilyn Strathern, O Gênero da Dádiva. Nós fizemos uma rodada inicial antes, então a gente pode fazer uma rodada rápida, né? Perguntar o que mudou da aula passada para essa. Vamos começar com o Guilherme. Primeiro, eu queria pedir desculpas se eu não consegui vir na última aula. Estou cheio de coisas para fazer, acabei priorizando algumas outras coisas, não consegui vir na última aula. Sobre o texto, eu também, infelizmente, professor, não vou ter muito o que adicionar nessa aula de hoje, porque eu não tive tempo de ler o texto, né? Eu só dei uma vista rápida, assim, para ver quais temas eram discutidos. Mas sobre a Strater, eu acho que é uma autora muito interessante, que ela vai trazer um contraponto bem feminista, assim, nesse lugar que ela vai, né? Lá na Papua Nova Guiné, né? Tem muitos antropólogos que foram estudar lá, que foram fazer muitos trabalhos. Eu acho que só ela que vê várias coisas, apesar de vários caras terem ido lá, ela vê várias coisas que ela, a partir da posição, de uma posição feminina, né? Tem um outro texto que ela fala sobre cultura, né? Cultura e natureza, que eu estava lendo sobre ela. Ela fala sobre Mbo e sobre como essas relações estão ligadas às noções de masculino e feminino também, que eu acho que é interessante, mas não sei se cabe aqui. E aí essa aula talvez eu vá fazer menos comentários, né? Eu vou mais acompanhar vocês, infelizmente. Mas eu vou fazer essa leitura quando eu tiver um pouco mais de tempo. Tá bom. Você, Dani? Então, aqui pelo que eu vi, o texto é composto de 3 partes. Ah, não, de 4. Que saco, ela ainda fala para além da negação. Então, quer dizer, eu perdi mesmo a conclusão aqui. Mas aí eu li a parte 1 e 2, né? Eu revi a parte que a gente tinha lido na aula. Algumas coisas eu compreendi um pouco melhor, porque eu li as ideias e parágrafos seguintes, né? Então, assim, legal. Uma parte nova aqui, que a gente não tinha visto, era do Darwin, que ele, assim, a natureza, ela é múltipla e diversa, certo? Cheia de elementos novos que a gente não consegue compreender direito. Ao invés de falar assim, vamos simplificar para imitar, sabe, para falar assim, a planta tem raízes para que os nutrientes cheguem à folha. Esse para que, essa noção de finalidade, a mesma coisa lá da causa primeira, do Aristóteles, tal, é essa coisa, essa crença de tudo ter uma finalidade, não é verdade. Então, quer dizer, em vez de simplificar, em vez de falar que é assim, que tem esse para quê, isso eu aprendi na escola, né, que isso está errado. Vamos dizer que é assim porque se desenvolveu assim, é uma lógica completamente diferente, né, que subverte as coisas, e aí a diversidade, as palavras e tal, o que ele pode usar no máximo é metáforas. Então, é como se fosse que para que, aliás, eles usam a palavra função, né, tem a função de, porque realmente exerce a função delas, as raízes exercem a função de fazer isso, mas não seria um para quê, tal, não seria uma finalidade. Muito interessante, né? Tudo bem. E aí, o que acontece é que tem a realidade e você tem alguns modelos com a sua linguagem, com a coisa que você já pensou antes, coisas que você já racionalizou, né? Então, você vai tentar enquadrar a realidade naqueles mesmos modelos que é os que você tem. Isso não está errado. A questão é que a realidade continua sendo diferente do seu modelo. E nisso você tem que, claro, né, melhorar o seu modelo, estabelecer um diálogo mais interessante, olhar o seu modelo, olhar como você faz as coisas, estar consciente disso, de que o seu modelo não é a realidade. Entendeu? Então, assim, para o Darwin, né, pode aí ter diversas formas nas quais a linguagem dele, as coisas assim, não interpretam o mundo de fato, mas ele estava consciente, ele usava metáforas conscientemente, e dessa forma ele não simplificou a natureza, ele tentou compreendê-la de fato, ou seja, o objeto foi respeitado. Na análise era o objeto que ele queria conhecer, não queria conhecer si mesmo, falar mais, melhor, né?
Ele queria estudar o objeto. Assim como a gente, na antropologia, a gente quer saber, interessantemente, qual que é a visão do indígena, né? Sobre a sociedade que ele vive, sobre o contexto que ele vive, entendeu? Só que ele nem tem a noção de que ele está numa sociedade. Assim como a gente também não tem. Ele não sabe qual que é a dimensão do impacto da cultura dele sobre o indivíduo dele. O que ele pode saber no máximo, né? Assim, quando a gente fala, né? É que ele é um peixe na água, sabe? Que ele está respirando a cultura sem saber direito o que é ele, o que é. Mas a gente realmente quer saber, estudar quem é aquele indivíduo, para achar o termo comum da antropologia. É isso daí que eu compreendi no mais, né? Uhum. Eu só faria uma parte aí, Dani, que é o ponto, não é que ele não sabe o que é sociedade, é que ele tem uma representação diferente da nossa. Então, ele deve ter alguma noção, de alguma maneira, do grupo, mas não necessariamente essa noção equivale à nossa noção de sociedade. Talvez elas nem mesmo sejam tradutíveis uma na outra. Faz sentido? Sim, sim. Até fiz anotações aqui de tradução e tradições, que esses contextos devem ser contrastados e não confundidos. É Então, isso. traduzir... E o que você falou aí tem toda a razão. O ponto todo central é não confundir o nosso modelo com a realidade. E aí, o que o nosso modelo é, do ponto de vista de uma ciência? É teoria e metodologia. Esse é o ponto. Metodologia nas ciências humanas não é método de pesquisa. É teoria pela qual você compreende objetos. São os pressupostos que você vai utilizar para examinar o dado, né? Estabelecer relações com o dado. E o que ela está fazendo? Alguém falou, acho que foi o Rodrigo, na aula passada, que é quase como se ela estivesse tentando fazer uma meta-antropologia, que ela está tentando discutir esses pressupostos. Então, traz algumas novidades. Bom, não é dela, tem a ver com a década em que ela está, que é a década de 80, esse livro foi publicado em 88, que é tratar isso que a gente chama de teoria como metáforas. Então, o que acontece? Função. A ideia de função parte de uma metáfora organicista, que é a ideia de que a sociedade é igual a um organismo. E como na biologia, cada sistema tem a sua função. Então, o sistema circulatório tem uma função, o sistema muscular tem outra, aí vai, né? O digestivo tem outra, enfim. E o que significa função para nesse caso? Que é alguma coisa que o Durkheim adota. A ideia de função é a ideia da contribuição que o sistema tem na manutenção do todo. Então, você tem, qual é o sistema circulatório? É levar alimento e oxigênio a todas as células, por exemplo. Qual é o sistema digestivo? É pegar o alimento e transformar em substâncias que o organismo possa usar e por aí afora. O problema está dentro da ideia de que a finalidade é a razão. Eu quero dizer o seguinte, que a razão do sistema digestivo é a finalidade que ele exerce, que é alguma coisa que só pode acontecer depois que existe o sistema digestivo. Então, é um problema teórico, mas isso está tudo dentro da metáfora organicista. Se você utilizar a metáfora da estrutura, você vai ter uma outra coisa completamente diferente, que não tem a ver com função, que não tem a ver, tem ou a metáfora do network, a metáfora da ecologia, aí vai, né? Você tem várias metáforas. Nesse sentido, isso é bom, porque a gente tem várias possibilidades, que tem a ver com aquela discussão que a gente estava tendo lá sobre o Kuhn, lembra? Sobre paradigma.
se as ciências humanas tinham ou não um paradigma no sentido que o Kuhn estava apontando, e a nossa conclusão foi que não tinha. Enquanto a ciência normal, para Kuhn, ela imagina que ela tem uma base em comum, que ela já sabe como é o mundo, para nós, as ciências, elas multiplicam os pontos de vista que dialogam entre si. Diga, Bárbara. Bom, a Bárbara, aproveita e já faz o seu comentário inicial. Então, professor, agora para pensar, será que a gente não tem um paradigma da sociedade, que ela mesma está falando ali? Eu acho que é um paradigma que está, assim, que talvez seja um dos muito fundantes, assim, da nossa área, né? Você acha que não? Não, é uma pergunta, vamos discutir. O que vocês acham? Eu acho que é um paradigma, mas o ponto é que não é o único, né? Que eu acho que essa é a questão. Então, tem vários paradigmas se sobrepondo. Sim, Mas mas eu concordo que seja. eu acho que não é um que foi... eu acho que é um que está abaixo dos outros. Tipo assim, no nível mais básico dos Você outros. está falando no nível mais abstrato, né? Porque os níveis eles vão subindo, eles não vão descendo. Exatamente. Tipo, no Ele nível... é um pressuposto dos outros, né? É isso. Isso, é. Mas Então, mas olha só, aí não é questão da sociedade, é a relação sociedade-indivíduo. exatamente, isso. Eu acho que a gente tem um paradigma muito interessante, né? Que a gente vai lá estudar, financiado pelo Estado, né? Tal, com bolsa, sei lá, entendeu? Uma estrutura da universidade, a gente vem com pensamentos, com livros, professores, estratégia de pesquisa. A gente chega lá para observar um ser inferior. A gente vai lá para estudar um caso bem pequenininho, uma cidade bem menos complexa, ou mais ou menos, né? Complexa em termos de tamanho. A gente vai lá, assim como dominador, como representante de uma cultura, para estudar, trazer algum conhecimento para a nossa finalidade ali, entendeu? Para o nosso lugar de onde o nosso barco veio, né? E aí, isso é um paradigma, quer dizer, quando você entra lá, você percebe que você só pode escutar o outro se você levar o outro a sério, né? Se você, tipo, reconhecer ele como um ser pensante e tal. Só pode estudar o sistema se você também não ficar cutucando demais, observando demais, quer dizer, tem uma estrutura social que não concordo, vou começar a palpitar, sabe? Começar a construir casa do seu jeito, né? Não pode, né? Entendeu? Então, assim, só um parênteses, Dani, tem uma bibliografia grande que está ali desde a década de 80 que está discutindo justamente isso, que são os pós-modernos. Pois, se você tiver curiosidade, eu te dou a referência. A gente até vai ler, não vai ler exatamente eles, né? Mas a gente vai ler alguma coisa semelhante a eles. O texto sobre o tempo, por exemplo, né, que vai discutir alguns desses pressupostos. Mas, Bárbara, eu acho que não seria bem um paradigma, seria um pressuposto que está por detrás de vários paradigmas diferentes, ou de várias teorias diferentes. Eu acho que ainda é um paradigma, porque a gente, Okay. eu acho que ela está falando aqui também no texto, que eu acho que é um pouco assim, que eu acho que a gente não tem noção das limitações que isso representa. A gente fica inconsciente sobre isso, a gente acha que é só um pressuposto geral, acho que a gente não também um pouco porque faz parte, é fundante, eu acho, das ciências humanas, essa percepção talvez também de indivíduo e sociedade. Eu estava pensando, por exemplo, sei lá, na divisão entre psicologia e sociologia, desses momentos, né, de autodeterminação, assim, eu acho que ainda é um paradigma, assim, porque eu acho que, por exemplo, né, como não considerar que uma pessoa que está indo... Qual é a noção de indivíduo de um cientista antes de chegar a campo? Qual era antes? Qual é hoje, por exemplo? Ela, quando traz essa perspectiva feminista, ela está mudando a noção de indivíduo de alguma forma, né? Assim, englobando novos aspectos, novos detalhes, né? Então eu acho que isso tem que ser considerado. Acho que talvez a gente não considere assim, deixe de lado, né? Mas, por exemplo, o que é um cientista nos anos, um cientista social nos anos 1950 indo para um campo sei lá, no norte da África, e o que é
um cientista indo em 1890. Qual é a noção de eu, de pessoa, de tipo assim, de tudo, né? Assim, como é que é a questão, por exemplo, documentos legais, como é que se divide quem é pessoa, quem não é, em vários níveis, até em níveis mais concretos, assim, por exemplo, as pessoas têm nome composto, as pessoas têm nome que pega o nome da mãe, que pega todos esses detalhes, eles são deixados de lado, só que eles mostram muitas coisas, por exemplo, a busca, sei lá, pelo parentesco, sei lá, o que a gente entende, nós, quando vamos, ou o que entendíamos antes, o que entendemos hoje de relações, né? Assim, nos nossos próprios nomes, até, por exemplo, tem o nome do pai, nome da mãe, nome só do pai, não tem o da mãe, juntos nomes. Então, são várias coisas que eu acho que passam batidas. Assim. Eu acho que ela propõe um pouco essa reflexão, né? Eu achei o texto bem difícil mesmo, mas bem interessante, porque eu acho que ela está fazendo... parece meio Jung, assim. Tá, tipo, fazendo um inconsciente, assim, que chega e você fica, meu Deus, não estou entendendo nada. Realmente eu não estou entendendo. Por isso que eu acho que é bem importante, porque é bem difícil. Sim, o fato de eu não entender mostra o quanto que é inconsciente, sabe? Eu fiquei até com medo de fazer o TCC depois de ler esse texto. Ok. O Guilherme tinha levantado a mão, Guilherme. É que eu fiquei pensando um pouco nisso que a Bárbara está falando, e nessa concepção de sociedade que a gente tem, né? E é muito relacionado a uma outra coisa que esse outro texto que eu falei, que eu li da Strata, eu não li esse, né? Mas eu li o outro. Ela fala sobre cultura, né? E como a gente tem essa noção, essa visão de que todo povo, toda pessoa, né? Toda sociedade constituída, ela tem cultura, né? Como antropologia, isso é, de certa forma, nessa visão que você está trazendo, um paradigma também, né? A cultura, junto com a sociedade, a cultura, né? E aí ela vai estudar os casos, um caso também na Melanésia, né? Que ela só faz os trabalhos aí, desse povo que não é que eles não têm cultura, né? Na maneira que a gente classifica a cultura, só que a noção de cultura deles é uma noção diferente, não é a mesma. Então, não encaixa a gente colocar a nossa visão de cultura nessa mesma visão, né? E aí eu fico pensando nisso também, se a gente tendo esse paradigma de sociedade, a gente está encaixando essa visão criada por nós num algo que seria no todo, né? E se a gente for pensar em sociedade, a gente pensa numa coisa, a gente pensa em humanos, a gente pensa em relações interhumanos, né? Se a gente pega Marisol de la Cadena, que é uma escritora aqui da América Latina, que vai pensar em seres não humanos, né? A sociedade, ela não vai ser constituída só entre os humanos, ela vai ter esses outros seres, vai ter montanhas, vai ter tudo isso que é sociedade também, que é constitutiva, sabe? E aí eu acho que... E aí, por isso, eu estava concordando com você nessa questão de sociedade ser um paradigma, só que eu acho que no debate atual isso está cada vez se perdendo mais, sabe? Por essa questão, esses seres não humanos, assim, sabe? Tá. Guilherme, olha só. Eu acho que você tem... Super interessante as intervenções de vocês. Eu acho que vocês têm razão. Eu só tenho... Faria um parágrafo, só faria uma parênteses. É o seguinte, olha só. Não pode ser paradigma. Por quê? Porque paradigma não é só uma ideia, a relação entre indivíduo e sociedade, mas independentemente se for ou não for, e vocês podem continuar defendendo que seja, enfim, ou você pode usar a palavra no outro sentido, que não o que o Kuhn está dizendo. Eu concordo com você, com a Bárbara, por exemplo, que isso traz limitações para o nosso pensamento. E essas limitações, elas nos permitem pensar alguma coisa e não pensar outras, e não ver outras coisas. Então, pensa só, como foi difícil para a antropologia perceber que a divisão entre cultura e sociedade não fazia sentido para essas outras sociedades. Isso é uma coisa muito recente. Tem 20 anos, talvez.
E se você pensar, tem mais um século de antropologia. É verdade, é extremamente complexo, né? Instituição versus cultura. Imagina lá, é tudo quase a mesma coisa, né? Nem não faz sentido mesmo. E assim, para nós, a ideia de cultura está ligada à sua oposição à ideia de natureza. Então, ou seja, para nós, sociedade, indivíduo, natureza e cultura, não é natureza e cultura o plano em que ela está lidando, embora esteja ligado à ideia de sociedade e indivíduo. Mas essas são ideias que, num certo sentido, conformam o debate. Mas elas não são necessariamente apropriadas para as outras sociedades. Elas podem ter outras maneiras de compreender. E foi preciso muito trabalho coletivo, do ponto de vista da antropologia, para a gente chegar a essa conclusão. Então, assim, você pode dizer que hoje a maneira de interpretar é mais interessante. Por quê? Porque nós percebemos uma complexidade que nós ignorávamos. Mas a gente consegue deixar de fazer parte da nossa sociedade? A gente consegue deixar de pensar na relação indivíduo-sociedade? Então, ó, eu não penso nem na relação indivíduo e sociedade, tá? Não sei, mas na instituição e cultura. Como assim eu pensaria sobre isso? Na verdade, eu tive que ler para aprender que existem coisas assim, porque não faz nem parte do meu dia a dia pensar em instituições, sabe? Tipo, tudo bem, eu sei que tem Detran para lá, coisa para cá, entendeu? Procon. Eu sei que existem essas coisas, mas realmente não penso sobre isso. Então, eu tive que ler. Agora, isso são modelos de pensamento, são categorias que facilitam a observação da sua cultura e de outras, por isso também não deve ser completamente descartado, mas, tipo assim, ajustado, analisado, claro que é uma coisa muito racional, e a vida é orgânica, sabe? Ela é múltipla, extrapola limites e tal. Terminei. Dani, mas assim, o ponto é que, e o ponto da estratégia é que isso é uma metáfora que a gente, para falar. Agora, o texto dela, ela parte quase da impossibilidade de você chegar ao outro, tornar-se o outro. Se você representar isso de uma maneira, da maneira tão adequada, tão apropriada, que não haveria distinção entre os dois. Para ela, sempre vai haver essa distinção. O que a gente pode fazer, a gente não consegue chegar lá, né? O que a gente pode fazer é criar uma complexidade ou complexificar nossas ideias para dar conta, do máximo que a gente conseguir, da complexidade do outro. Diga, Bárbara. Professor, tem um trecho aqui que eu marquei que fala assim. Qual página? Qual página? Qual página? Eu não sei porque eu estou lendo em inglês. Legal. Mas Bom, depois mas tá a página do inglês ali, ó. Dá a página do inglês que eu acho para você. Espera aí, calma. Espera aí. Ah, meu Deus. É porque eu não sei usar direito o Kindle, calma aí. Tá no Kindle? Legal. Uhum. Tá, depois eu mando. Posso mandar daqui a pouco? Só porque senão eu vou demorar muito tempo aqui tentando achar Tá a página. bom, vai, fala. Assim, é importante mostrar a inaplicabilidade não só não só como resultado da tradução ruim, né? Nossas próprias metáforas refletem uma raiz muito profunda metafísica nas manifestações que aparecem em todos os tipos de análise. A questão é como displace them, né? Tirar elas de um jeito mais efetivo. Você acha que dá para tirar elas? Essa metafísica? Esse aqui é o ponto. Como é que você... É que displace, a tradução é ruim, né? Não sei. Eu traduzi muito bem, eu não sei. Eu vou ler depois em português. Eu li uma parte em português, depois eu tentei mudar para o inglês. Talvez eu leia em português. Ó, tá na página 12.
our own metaphors reflect a deeply rooted metaphysics, with manifestations that surface in all kinds of analysis. The question is how to displace them most effectively. É isso, né? Esse é o trecho? Bárbara? Aham, é isso. Tá, esse aqui é o problema. Para você fazer, o que você tem que fazer? Você não pode... A gente não consegue sair da nossa cultura. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma espécie de um rearranjo. Você tem que questionar esses pressupostos. Mas como você os questiona? Mas eu acho que ela também questiona o fato, não sei, né? Posso estar errado. A forma como a gente lê as coisas antes e tal, e acha que por isso está questionando, e eu acho que ela talvez propõe que assim a gente também ainda não está questionando. Não entendi. Tipo assim, a gente está lendo lá várias outras etnografias antes da nossa, indo para um lugar e tal. Eu acho que ela critica e acredita, né, que isso está nos munindo de mais teorias, enfim, mais instrumentos para chegar lá, né, no campo e tal. E aí eu acho que o que ela está falando é que isso também ainda não ajuda totalmente a gente a displace, a tirar isso, não sei. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente continua não fazendo esse exercício autorreflexivo, e talvez os autores antes também não fizeram, das nossas próprias metáforas, né? Não sei. É isso. Mas agora, e é mais do que isso. À medida que as metáforas diferentes são baseadas nesse, vamos dizer assim, essa meta-ideia da relação indivíduo-sociedade, então, a questão é, como você pode questionar isso? Como você pode trazer isso à luz? Como você pode displace essa suposição, esse pressuposto? Aí também, será que dá para fazer isso? Porque, por um lado, também eu fico pensando assim que a gente quer se diferenciar, né, das ciências exatas biológicas, né, tipo, quer perceber nossa especificidade, mas, por um lado, também a nossa tradição, assim, talvez bem profunda, talvez inconsciente, assim, do que é ser um cientista, do que é a ciência e tal, ainda tem muitas coisas em encontro ali com as ciências normais, sabe? Assim, talvez, por exemplo, como essa tentativa de separar, né? Tipo, ela, ao mesmo tempo ela fala que não, ela pede para a gente só reconhecer, né? Tipo, em certos momentos eu sinto que ela só fala para a gente reconhecer. Aí agora ela falou isso aqui de displace, aí eu fico, como é que vai displace? Esse é o ponto. Você tem vários. Eu acho que o ponto é que quando a Strauss está falando isso, teve muita antropologia boa antes dela, que questionou outros pressupostos, que colocou em jogo muitas das categorias que nós usamos para compreender outras sociedades. Categoria de gênero, categoria de relação de economia, enfim, aí você pode ter uma coisa imensa, né? Tem uma produção imensa. Então, ela está falando alguma coisa que está baseada em outras etnografias muito competentes, que já fizeram isso, mas ela está dizendo assim, olha, apesar de tudo isso, você tem aqui uma questão que atravessa, que é a questão de indivíduo-sociedade, que está presente tanto nas questões de gênero, como a questão da política, como aí você vai, né? Como na questão da percepção do cerimonial, como na questão... Então, depois de toda e essas etnografias, muito provavelmente, elas também questionam vários dos pressupostos que etnografias anteriores utilizavam para compreender essas questões. Mas ela chega num ponto que ela fala, olha,
eu não posso abandonar a minha sociedade. Eu não posso me transformar num outro. Então, o que que eu faço? Esse aqui é o o que que eu faço? Professor, agora uma outra pergunta que eu não sei se tem muito a ver, mas é uma coisa que eu pensei que eu acho que também pode afetar, sutilmente, não perceptivelmente, mas muito intensamente, nossa forma de fazer ciências sociais também, né? Que é, por exemplo, como que a gente entende autoria? Tipo, originalidade, essas coisas. Porque, por exemplo, ela está propondo uma coisa original, em contraponto, ela está fazendo um diálogo com outros autores, né? E será que a nossa noção de autoria, que está vinculada também à noção de indivíduo e coisa, não gera um grande... Com certeza gera, né? Mas, assim, qual tipo de impacto isso tem para a forma como a gente produz conhecimento também? Porque é uma coisa muito grande, né, na nossa... Essa é uma boa questão. E eu não sei responder. Acho uma bela questão. Ou seja, e aí, Bárbara, o interessante em relação ao texto é que você está expandindo o universo do que ela está falando para colocar, vamos dizer assim, essa questão num outro lugar que acho bem relevante. O que existe é uma relação disso. Já existe alguma coisa sobre isso, principalmente a partir lá dos pós-modernos, do qual ela bebe bastante. A questão dos instrumentos linguísticos que você vai usar para configurar a autoria. Então, por exemplo, a ideia de que eu estive lá, eu vi e venci, né? Então, essa ideia, é uma ideia do Capãzano. Você vai lá, em primeira pessoa, diz o que você esteve lá, que você viu, né? E aí depois isso desaparece do seu texto. Né? Por exemplo, até que ponto, agora pensando nisso nas críticas que ela está fazendo, né? Até que ponto a gente, porque quando a gente vai escrever um texto, a gente tem que ter toda aquela preocupação com plágio, botar o nome de todas as pessoas, montar todo um retalho de pedaços de trechos de pessoas e tal. Até que ponto, eu não estou criticando isso, tá? Dizendo que está errado ou nada, é só um ponto, assim. Até que ponto isso também não forja muito do conhecimento que a gente produz sobre as coisas, né? Porque, assim, será que em todos os lugares a noção de conhecimento é uma coisa que se centra num indivíduo dessa forma e vai passando no tempo? Porque se a gente for parar para pensar, isso também condicionou que até pouco tempo atrás a gente só via autores homens, por exemplo, homens e brancos. Será que essas coisas não forjam muito, assim, o que, mais do que talvez essas metáforas que ela está falando, questões assim sistemáticas mesmo mas também é uma metáfora, né? De autoria, de originalidade, de quem teve tal pensamento. E aí eu tenho que citar, e a gente gasta muito tempo, né, com isso. E a ciência talvez seja um esforço disso também, talvez de aprender esses vários, de acessar esses vários trabalhos originais, né, vamos dizer assim. E até que ponto isso também não gera uma forma de ver, né, mesmo o grupo, os lugares, tudo, né? Tipo assim, uma forma de experimentar as coisas, né? Até também. Eu acho que tem razão. Eu acho interessante ver também o que de hierarquia que existe nisso, né? Porque, no geral, a citação é meio que um endosso, né? É alguém que já morreu, muito provavelmente, que vai te dar ali a condição de escrever o que você quer ou pretende escrever. Então, não sei, eu penso que talvez tem uma necessidade e, ao mesmo tempo, tem uma coisa meio estranha, que aí vem a questão de propriedade intelectual e, enfim, uma coisa que, enfim, tem relação com a produção, né, de cada pessoa, e aí entra a questão de produzir e criar, a ideia de originalidade, né, por exemplo, tem uma ideia que não existe nada original, né? Tudo são referências de outras coisas. Então, por mais genial que você seja, no máximo você cria elementos dentro da linguagem para tentar deixar único ou totalmente o máximo diferente possível dos outros, mas não tem uma ideia original de fato, né? E aí, enfim, a contradição que é isso, né? Mas, enfim. Olha, de novo,
qual é o pressuposto de você falar sobre originalidade? Tem o Drummond, por exemplo, vai dizer que todo pensamento é coletivo. Então, quando você está falando... Então, você fala assim, Bárbara, Drummond, Louis Drummond, que a gente já leu, não, a gente leu no outro curso, né? Depois, se você quiser, eu te dou a referência. E, como todo pensamento é coletivo, você tem, claro, variações, mas está todo ele dentro de uma determinada tradição, se você preferir. Então, desse ponto de vista, o que é a originalidade? Não existe a originalidade, ela se coloca sempre em diálogo com a tradição. Alguma coisa só é original tendo em vista o que veio antes. Se não tem relação com o que veio antes, não é original. A gente não vai dizer, por exemplo, que os tupinambás eram originais, no sentido que você usou aí. A gente vai dizer que eles são diferentes. Então, tá bom. Bárbara, antes de você falar, vou passar a palavra ao Rodrigo, depois o Caio, para a gente terminar a nossa rodada inicial. Que já foi longe. Vamos lá, Rodrigo. Ah, professor, eu não sei se eu tenho alguma coisa para falar sobre a diferença. Eu acho que, por exemplo, uma coisa que depois, dando uma relidinha, que esse é o ponto, ela não cria nada e ela não propõe de fato nada de novo e assim, ela, que aí é o ponto, ela tem as referências e faz as críticas às pesquisas que já existem, né? E aí o ponto é, como você mesmo falou, tipo, já existem, e ela fala no texto, né? Existe um excelente trabalho sobre isso, né? Que aí o ponto é que ela meio que dá uma pinçada transversal em tudo, né? Ela só... Eu comecei a ver que ela coloca as ciências sociais, ciências humanas, para trabalhar. Para mim, o que ela faz é realmente um movimento dialético. Ela tá fazendo ali uma antítese, né? E já esperando uma síntese disso para alguém já partir de novo e continuar. Acho que o movimento principal dela é isso, né? É de continuidade da ciência, né? É de, tipo, colocar perspectiva, colocar, né, os problemas em perspectiva e dar uma nova luz, seja criando ou criticando algo passado, né? E aí, no caso, ela coloca a ideia de né, essa relação de... Ai, do gênero tal, e de indivíduo e sociedade, essa questão, né? E, enfim, eu acho que eu peguei mais nesse sentido agora. Tipo, eu entendo o texto mais nessa lógica, dessa construção. Tá bom. Caio. Eu só não tenho muito o que falar, não, para ser sincero também. Eu tô gostando muito do debate, assim. Quando eu li lá, né? Infelizmente tive que sair no meio da última aula, consegui pegar muito pouco, assim, também. Mas fiquei com muita dificuldade de enxergar como metáfora, igual ela está propondo as coisas, assim, né? Eu tenho dificuldade dessas coisas no geral, assim, né? Já deu para perceber quando a gente foi debater filosofia também, né? Assim, eu tenho um pouco de dificuldade com essas coisas, com metáfora, assim, e tudo. Mas agora, com a conversa que a gente está tendo e tudo, dá para entender melhor, assim. Só que eu não sei se eu gosto dessa ideia, assim, sabe? Tudo bem. A ideia da metáfora está ligada a uma outra ideia, que é o problema não é você ter uma metáfora, o problema é você confundir a metáfora com o fenômeno. Então, o Isso, fenômeno... quando a Bárbara trouxe isso, eu consegui linkar melhor as coisas na minha cabeça mesmo. Tá bom, eu queria partir, então, dessa discussão do Rodrigo. Ela propõe nada de novo. É verdade, mas também é falso. Por quê? Eu sei, eu acho. Eu Ah, pensei sobre vamos isso, lá. assim, não sobre ela. Mas, olha só, o que ela fala, outros autores da antropologia também falam. Você tem que você tem que Isso é a metodologia da antropologia. O que ela fala também que, ninguém antes de mim pensou nisso, só eu. Também a gente leu no texto passado, aquela autora, né? Nossa, só eu penso desse jeito, só eu fiz assim, né? Enfim, nossa, que experiência única. Vou relatar aqui como a introdução para o meu trabalho de antropologia, que ele é extremamente revolucionário, porque o meu método é diferente, mas não é. É um copia e cola de outros. Ela adequou a outra situação, dessa vez foi da Melonésia. Então, assim, tudo bem, ela disse com outras palavras, tem uma boa base teórica, entendeu? Fez uma revisão do que os outros faziam, né, da teoria deles,
mas o que ela faz mesmo, assim, que ela propõe não é novo. Não sei não é novo, não. Franz Boas já fala sobre isso. Ele não falava exatamente isso, mas eu acho que o ponto todo aqui é, primeiro, ela não pretende fazer algo que vai calar todo mundo. Eu acho que ela se vê como parte de um debate, como é no feminismo. Então, isso é um ponto. O segundo é que eu tinha, quer dizer, deixa eu voltar, não sei se, deixa eu voltar para a questão do que eu fiz ao Rodrigo. Ela propõe alguma coisa de novo? Eu falei que sim e não. Por que não? Porque a gente não consegue sair da nossa tradição. A gente não consegue sair simplesmente. Depois, isso tem a ver com a questão de originalidade que vocês colocaram. Eu não posso me deslocar totalmente da minha tradição. Faço parte dela, acabou, não tem jeito. Então, como é que eu desloco o meu olhar? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que. Essa é a solução dela. Ela tem. Como eu faço parte da minha tradição e eu não consigo sair dela, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar na minha própria tradição uma alternativa a partir da qual eu possa deslocar o meu olhar. Isso para ela tem que ser uma decisão consciente. Eu tenho que decidir fazer isso. Eu tenho que decidir trazer esse primeiro plano e tenho que discutir, e tenho que então, e aí o que ela vai fazer? Ela vai falar assim, bom, então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o feminismo como como essa parte da minha tradição que me ajuda a deslocar o olhar. E, que ela vai falar no próximo capítulo, a gente vai ler e vai discutir semana que vem. Mas em muito da discussão feminista tem exatamente a discussão de como que essa ideia de totalidade de sociedade é uma ideia é uma ideia masculina, que tem a ver com a opressão. Percebe? Então, na nossa própria tradição, há recursos suficientes, há recursos que nos permitem questionar esse olhar e colocar. Isso significa que é um olhar mais que é um olhar que vai chegar lá ao outro? Não, mas ele vai nos permitir, a partir das nossas categorias, pensar uma complexidade que consiga, de alguma maneira, emular a complexidade da ideia de pessoa, não é nem pessoa, mas que a gente chama de pessoa, dessas outras sociedades. Vamos lá, Rodrigo, depois Bárbara. É só uma pergunta. Então, basicamente, eu pego um elemento de contradição dentro da minha realidade Não é um para elemento de poder. contradição, porque quando você fala contradição e você está pensando em síntese, quando você está pensando em síntese, você está pensando em totalidade, aí vem a questão da crítica, entendeu? O que eu pego? Eu pego um outro recurso da minha tradição. Pode ser um recurso filosófico, pode ser um recurso, mas um recurso que vai questionar esse tipo de. Porque quando eu coloco já a contradição, eu já meio tenho uma perspectiva de finalidade, né? Não, E aí não não. finalidade, mas de dialética. A dialética tem, ela caminha numa direção, né? Então você tem a tese, antítese e síntese, que engloba tanto a tese quanto a antítese. A dialética é a divisão do mesmo, porque no plano superior elas são a mesma coisa. Bárbara.
eu não sei como é que eu vou falar, porque agora também está tendo uma explosão mental, pensando nisso da dialética, agora que você falou isso da dialética, porque, ao mesmo tempo também, será que a dialética ela não é muito colaborativa, assim, né, no nascimento, talvez? Colaborativa no sentido de ter muito essa coisa da originalidade, que eu tô querendo falar, da autoria e tal, enfim. Aí o que eu queria perguntar, né? Será que, na verdade, a gente não se autoafirma? Será que não? Acho que a resposta é sim, mas assim, a gente não se autoafirma como ciência, né? No diálogo com os pares. Aí quem são esses pares, né? Aí como é... Será que isso não é, ao invés de olhar tanto assim, buscar nas metáforas, né? Por isso que acho que ela também me deixa um pouco confusa, assim. Reconhecer as metáforas e tal, tentar tirar elas, mas só reconhecê-las e tal. Será que não é melhor olhar como a nossa tradição age com relação às próprias etnografias, assim? Porque ela fala da ficção das etnografias, né? Assim, do caráter meio que como elas se fecham em si mesmas, tá? O holismo de algumas etnografias do passado, etc. Será que isso não é uma característica da forma como a nossa tradição de conhecimento, né? De produção de conhecimento, de o que é válido, o que não é, circulação, enfim, tudo isso, não está muito fundada nessas coisas de originalidade, autoria e machismo também, aí várias outras coisas, né? Quem é sujeito, tal, totalidade, sociedade, quem está no direito de falar também sobre alguém, né? Assim, e como isso vem mudando agora. Mas, enfim, será que essas coisas também não... Aí tem isso que perguntaram, né? Será que a ciência pode transformar, né, as coisas, resolver problemas coletivos? Aí quanto que essa estrutura da forma como a ciência se vê, né, nos seus produtores, vamos dizer assim, que também é assim que ela se mostra, né, a partir dos cientistas. Como que isso também não afeta a capacidade transformadora da ciência, assim, no fim das contas? Eu acho que você... Bom, vamos discutir, mas eu acho que você tem razão. A resposta é sim. E aí, o que vocês acham? O Rodrigo botou uma coisa aqui, né? Sobre originalidade. Sim, não existe ciência sem grupo de cientista. Não existe. É um campo social como qualquer outro. De quem para quem? De cientista para cientista. A gente não produz uma etnografia para falar dos outros para os outros. A gente faz uma etnografia para falar dos outros para nós. A gente pode até tentar dialogar com os outros, mostrar o que a gente produz para os outros e tal, mas não é para eles que nós estamos escrevendo. Talvez nem faça sentido para eles. Aí, quão transformador é isso também, né? Ela até fala numa parte, assim, agradecendo as pessoas lá de onde ela pesquisou, né? Eu sei que esse livro não é para vocês, é para a gente. Mas aí, será que isso não cria um... Porque até também eu estava pensando assim, a palavra diário de campo. Não estou criticando no sentido, tipo, vamos excluir, abandonar tudo isso, mas só para causar reflexão, né? Diário é uma coisa íntima, né? Sim, supostamente. Até que ponto, eu acho que isso tem mudado muito, né? Também comparado ao que era produzido antes, até porque essas pessoas estão entrando no diálogo científico, se tornando cientistas também, pessoas de lugares que antes a gente considerava exóticos, né? Mas, assim, até que ponto a gente coloca essa barreira mesmo, né? Assim, em coisas simples, por exemplo, essa barreira no diálogo mesmo. E essa barreira no diálogo também vai impedir possibilidades de transformação que a ciência podia trazer, porque, enfim... Pois mas aí você está dando um papel para a ciência que talvez não seja o dela. Eu tenho certeza, olha só, vou dar um exemplo. Alcida. Alcida é uma das antropólogas mais produtivas que a gente tem. Ela tem uma enormidade de textos. Ela é uma excelente etnógrafa, uma excelente antropóloga. E ela tem uma militância política muito forte nas tribos indígenas. Ela pensa essa relação com as etnografias indígenas de uma maneira muito interessante. Eu gosto muito da Alcida.
Ok. Mas isso não lhe retira, nunca lhe retirou o aspecto intelectual. Que ela está escrevendo para a academia, com os problemas da academia e tal. Mas ela recebia pessoas na casa, abrigava os indígenas na casa dela, ela ia lá conversar com as coisas, fazia as duas coisas, elas não necessariamente. Tem gente que acha que caminha, ok, que você vai fazer uma. Eu acho muito complicado. Vou dizer por quê. Porque se você está querendo questionar, se na sua antropologia, no que você está fazendo, o ponto é sempre colocar os seus pressupostos em questão. Isso envolve, inclusive, aqueles pressupostos que baseiam atitudes políticas, no sentido da compreensão do outro. O que não significa que você vai, depois de compreendê-lo, concordar com ele. Isso é uma outra coisa. Isso é outra coisa. E o que não significa que você não tenha posições políticas, mas são posições políticas em campos diferentes. O que significa que você não tem a mesma posição para todo lugar. Então, o seu tipo de posição política, a construção da política dentro da academia é uma coisa. A construção em outros campos é outra. Tem gente que quer juntar as duas coisas. Ok. E talvez, em alguns casos, a tentativa seja muito bem sucedida. Eu acho que fazer etnografia do Congresso Nacional com pressuposições muito fortes e acaba chegando a lugares problemáticos. O que não significa que você não tenha, que você não possa ter posições políticas. São coisas distintas. Eu posso estudar os grupos de direita sem ser de direita. Eu tenho que estar disposto a ouvir o que eles vão dizer. Se eu tenho que estar disposto a ouvir o que eles vão dizer, eu não posso simplesmente tomá-los como racistas. Eles podem até ser isso também, mas eu não posso me aproximar deles dessa maneira. Se eu me aproximar deles dessa maneira, o que acontece? Eu estou deixando de ouvir o que eles têm para me dizer. Que já está tudo classificado. Eu estou deixando a complexidade de lado. É a mesma coisa que ela está... Não é a mesma coisa, enfim, é o modo que ela está falando aqui. A gente olhar uma sociedade que não se imagina a partir da relação indivíduo e sociedade e tentar aplicar neles as nossas categorias como fundantes de qualquer tipo de... Licença, eu tô calada há muito tempo, tô me sentindo mal, tô brincando. É que lembrou o Bolsonaro de novo. Eu tinha falado assim, então, né, vai lá, moça, isso daí é um texto da ciência política, introdução à ciência política. Ela vai e escreve sobre comunicação, democracia de massa, violência, tudo isso. Qual que é a conclusão dela? Vários elementos super interessantes, entendeu? Da bibliografia que ela estudou. A conclusão dela o Bolsonaro é genocida, só, entendeu? O Bolsonaro é isso, aquilo, é arrogante, não sei o quê, coisas que a gente vê na mídia, coisas que a gente vê no Facebook, mais propriamente, entendeu? Que as outras pessoas estão falando por aí. Mas, assim, são críticas que não estão baseadas em realidade, não estão baseadas em fatos naquele texto. O que ela poderia ter feito seria uma pesquisa do governo do Bolsonaro, trazendo quais elementos. Ele aprovou a PEC tal, ele vetou o projeto tal, ele disse tal coisa, isso é extremamente feio, entendeu? Tipo, não agiu contra o decoro e tal. E aí, é isso, ela não observou a realidade. Ela observou o que as outras pessoas estão falando, aliás, repetiu, né, os preconceitos que as outras pessoas falam. Então, por isso que ficou horrível. Assim, então,
eu acho que isso é um problema que não significa que você vai gostar dele, vai achar que ele é um bom presidente, vai achar que ele é outra coisa diferente, do meu ponto de vista. Eu tenho algumas coisas. Sobre a fala da Daniela, eu tenho um ponto que é, por exemplo, o que a gente pode colocar aí para discutir é que, por exemplo, uma coisa é eu descrever as ações, e aí, por exemplo, eu vou descrever as ações dele, e aí eu posso fazer essa associação da descrição das ações com alguma norma, com alguma lei que vá, né, se encaixar dentro dessas descrições. E aí, por exemplo, eu posso colocar ele como genocida, por exemplo, sem estar incorrendo só num discurso vazio. Eu não li o texto, então eu estou só teorizando. Do tipo, desde que eu tenha elementos, né, factuais e aí legais que comprovem isso, e aí é interessante até pensar nisso, porque será que o movimento foi essa autora fez meio que uma análise das informações que são jogadas na internet, ou a partir desses estudos as pessoas começam a multiplicar esse tipo de informação na internet. E aí tudo bem, sem ter conhecimento e profundidade do que está sendo discutido. Mas é interessante ver de onde parte essa ideia, né? Se é de um ou do outro. E, de qualquer forma, o que é interessante é que, aí, por exemplo, quebra essa barreira, que era o primeiro ponto que eu ia colocar, que tem a ver com o que a Bárbara estava falando, dessa barreira que a gente tem de comunicar, né? A gente pode até falar para os outros, mas nós falamos com nós mesmos, né? E aí, por exemplo, eu fiquei pensando nessa questão da antropologia, por exemplo, né? É, o, o que constitui essa barreira né? De falar para os outros também, não só com nós mesmos. Aí eu fiquei pensando que poderia ser, assim, duas possibilidades, né? Uma, sei lá, uma construção. Ai, não sei. Algo que a gente coloca, decide colocar por um motivo aleatório, não sei, qualquer que seja. Ou se, por exemplo, tem relação com a questão da linguagem que a gente coloca, né? De conseguir transformar e usar a linguagem de forma adequada. Porque, por exemplo, a gente coloca toda a questão do treinamento. Não só de aprender, mas de se acostumar com certas linguagens e etc. Esse texto dessa mulher é absurdo para alguém que, por exemplo, não faz antropologia ler, ou ciências sociais no geral. Então, enfim, aí essa limitação da língua, entende? Mas aí ela ou como instrumento ou como limitação própria da linguagem. Mas, enfim, era isso. Eu não sei se eu viajei. Assim, tem uma metáfora do Wittgenstein, de novo, a metáfora da coisa da ética. Eu gosto muito, eu acho que se aplica aqui também. O que é toda essa tentativa? É a tentativa de expandir os limites da nossa própria linguagem. De dizer coisas que a gente antes era incapaz de dizer. De pensar coisas que antes eram difíceis da gente pensar. Então é quase como se eles tivessem, você tivesse procurando, a antropologia, no modo geral, tivesse procurando arremeter contra os limites da linguagem, não no sentido de dizer coisas que são valores absolutos, digamos assim, mas no sentido de dizer coisas que antes a gente não conseguia dizer, para representar um mundo que não é o nosso. Então, toda a ideia da antropologia está vinculada à função referencial da linguagem. Em que sentido? O que a gente está falando se refere a alguma coisa que está lá, que eu posso não conseguir. E como é alguma coisa que está lá e é diferente da minha linguagem, sempre há um descolamento. Eu queria levar vocês para uma frase do texto. Essa aqui que está... Você lê para a gente, Bárbara? A exegese antropológica precisa ser tomada pelo que ela é. Um esforço para criar um mundo paralelo ao mundo observado através de um meio expressivo, texto escrito, que estabelece suas próprias condições de inteligibilidade. A criatividade da linguagem escrita é, assim, tanto recurso como limitação.
Por linguagem, incluo aqui as artes da narrativa, a estruturação de textos e tramas e a maneira em que aquilo que é assim expresso chega sempre numa condição de algo acabado ou completo, holístico, já formado, uma espécie de composição. Decompor essas formas é algo que só pode ser feito através da mobilização de formas diferentes, de outras composições. Ok. O que ela está falando aí? Veja, de novo, são as limitações do nosso discurso, não é? Quais são as limitações? Olha só. Primeiro, a gente está produzindo um texto escrito para falar de uma realidade vivida. Aí já significa que alguma coisa se perdeu, o que não é a mesma coisa. O que a gente está fazendo? A gente está construindo uma ficção, utilizando mecanismos narrativos, uma trama, uma narrativa, nem tudo. A gente pode chamar tudo de narrativa, mas, enfim, nem sempre a gente está contando histórias, né? E aí a gente vai. Aí, a criatividade é um recurso com uma limitação. Por que um recurso? Que nos permite fazer alguma coisa. Por que limitação? Porque a gente está limitado àquilo que a linguagem propõe. E aqui tem um trecho que é, quando a gente vai construir uma etnografia, um trabalho final, a gente tem sempre essa ideia de que ele tem que ser um todo acabado. A sociedade não precisa ser um todo acabado, mas o nosso trabalho tem que ter começo, meio e fim, tem que ter uma ordem, tem que ter um sentido, tem que ter uma conclusão. Ele tem que ser tem que ter uma estrutura que chegue em algum lugar. Isso faz parte dos nossos, vamos dizer assim, pressupostos. Como é que a gente coloca eles em questão? A gente precisa de outras formas de imaginar, de outras composições, de outras metáforas. E agora, tem essa primeira parte desse trecho eu acho absolutamente fantástica. O que é? A gente vai criar um mundo paralelo. Que traz em si as suas condições de inteligibilidade, que estão vinculadas ao quê? Aquilo que a Bárbara estava falando antes, aos pressupostos que estão presentes no fato que a gente está fazendo ciência. Diga, Bárbara. Professor, eu acho que tem uma coisa que eu não sei, que eu não acho que é tanto ponto, né? Porque eu acho que a gente foca muito na linguagem, né? De ficar criticando, tipo assim, criticando no sentido de analisando, né? O quanto que a linguagem limita nossa produção. Porque é um texto escrito e tal, porque nós testificamos as coisas. Só que eu acho que, na verdade, o que está por trás das metáforas que surgem nos nossos textos, como ela está falando, são as estruturas de poder. Não é tipo a linguagem em si. A linguagem não é o ponto. Eu acho que realmente traria... Assim, eu acho que é uma coisa... Sim, é fato que a linguagem é uma limitação e tudo, e também a escrita também foi uma invenção que revolucionou, né? O mundo, assim, por poder deixar marcas, etc. e tal. Mas eu acho que não é o ponto principal. Eu acho que o que tinha que ser observado é os mitos, porque, assim, essas outras formas de imaginar a realidade, eles também geram outras realidades. Eu acho que é mais a gente, assim, por exemplo, estamos limitados, né, pelo que a gente sabe sobre nós mesmos, sobre o nosso redor, sobre o que é antropologia, sobre quem sou eu, qual o meu papel, por exemplo. Eu sou uma antropóloga. Isso tudo vai limitar a forma como eu vou chegar lá para olhar as pessoas. Eu acho que esse é o ponto mais... e eu acho que ela fala um pouco isso ao longo também, assim, mas menos, talvez, porque é uma coisa confusa mesmo, assim, de chegar, de perceber, eu acho. Mas eu acho que é mais aterrado do que só isso de é a linguagem, é porque é o texto escrito,
e aí só vai passar por oralidade e vai mudar. Não acho, acho que é uma coisa... Ou, por exemplo, se não seria isso, né? A gente fala e pronto, resolveu. Ou, não, a linguagem, eu acho que fica muito metafísico também, um pouco, se a gente fica separando a linguagem como se ela fosse um código somente, entendeu? E aí o limite do código e a nossa vida, porque tudo nosso tem linguagem, entendeu? Então, eu acho que é mais... As duas coisas não são excludentes. É. Você pode fazer um tipo de crítica sem necessariamente sem necessariamente invalidar a outra. O ponto é que elas veem coisas diferentes. Então, mas até que ponto, assim, por exemplo, pensando naquele Wittgenstein lá de trás, até que ponto a linguagem tem alguma coisa essencial na linguagem, ou a linguagem ela é isso e pronto e tá. Será que a gente fica perdendo tanto tempo? Será que também, assim, dizer o que é a linguagem não é já uma abstração muito profunda, assim? Será que todos os lugares fazem isso? Bárbara, eu acho que você pode ir por aí. Mas, por exemplo, toda a minha onda de pensar política é pensar política como linguagem. O que Isso daí que eu ia falar. significa... posso terminar? Não sei. Tá bom, obrigado. Depois eu passo a palavra para você. Aliás, não, vou passar primeiro para o Guilherme, que já te levantado a mão, depois eu passo para você. E nesse caso, não significa dizer que não tenha poder na política. Significa dizer que, se eu examinar a antropologia a partir da linguagem, eu vou dizer outras coisas. E mais, a linguagem o poder, do ponto de vista dessa percepção, faz parte das categorias nativas. Então, você está estudando... Eu fui criado na década de 80, onde essa história estava no auge. Foucault, lembro até hoje. A Microfísica do Poder foi um dos textos que eu fichei primeiro. Escrevi longas coisas sobre Foucault, ficar pensando e tal. Interessante. Isso nos permite dizer algumas coisas. Mas, de novo, tem um contexto, as duas coisas não são necessariamente incompatíveis. E não necessariamente a crítica usando o poder é a crítica mais radical. Peraí. Então, primeiro o Guilherme, depois você. Vamos lá, Guilherme. Eu não sei aqui se eu estou indo numa vertente aqui, eu estou pensando um pouco, não necessariamente nesse debate aqui, mas foi algo que me veio muito escutando vocês falarem. Não sei se vai fazer sentido, mas é uma discussão que eu estava tendo numa matéria que eu fiz com a Soraya foi 2018, Antropologia e Literatura. Então já faz um tempo, assim, eu não lembro exatamente a autora, mas era muito sobre essa discussão da antropologia. Eu acho que pode agregar um pouco para o nosso debate. Não sei se a gente vai conversar um pouco sobre isso mais para frente no curso, mas pensar a antropologia como essa criação de ficções, né? Então, você vai estudar, você vai ver no mundo, né, histórias reais, coisas que aconteceram, né? E para contar essa história, se utilizar de literatura e se utilizar de ficção, né? Eu acho que é uma tentativa de aumentar esse escopo da linguagem, procurar em outros lugares, assim, se sair um pouco dessa barreira, assim, e também você trabalhar, não sei se é casos ideais, mas você trabalhar fenômenos, histórias, assim, que aconteceram, só que preservando totalmente o anonimato, né? É um pouco sobre isso, assim, e aí um pouco sobre a linguagem. E aí foi algo que me trouxe, assim, a gente pensar a antropologia não só ligada unicamente a esse debate acadêmico, da maneira que a gente conhece,
mas num lugar de literatura também, num lugar de criação de narrativas, né? Porque é muito isso que a gente faz dentro da antropologia, essa criação de narrativas, criação de pensamentos, que tem um pouco a ver, assim. Eu acho que eu fui numa tangente aqui, né? Pensei um pouco fora, mas foi só algo que me veio assim à cabeça. Eu acho que é interessante da gente trazer para o debate também. Isso tem muito a ver com os pós-modernos, né? A gente pode até, de repente, abrir espaço para lê-los, ler algum deles. Dani? Primeiro sobre linguagem política, né? Peraí. Então, assim, ó, os rituais, ela diz que eles são, vê se é isso mesmo. Diz que eles são entendidos como linguagem. E aí a proposta seria de entender também a política como linguagem e as relações de gênero como linguagem e não como bom, ela quer ver os interesses disso e não exatamente as formas de integração social. Ou seja, você no caso, né, se você ela quer que você olhe isso como linguagens ou tradições, isso aqui é metáfora, né, que estou usando, tradições diferentes, coisas separadas, da funcionalidade, porque a funcionalidade que a gente olha já sabendo que existe uma sociedade que a gente está tentando estudar ali, né, que a sociedade envolve tais elementos, tá? Então, assim, com esse olhar de finalidade da sociedade, você já está encaminhando demais o seu olhar. Se você entender a política e o gênero como linguagem, você vai ouvir eles, ao invés de interpretar com seus olhos. Olha, Dani, a questão do gênero está muito ligada, vinculada à questão do poder. As duas coisas são meio indissociáveis. E com isso eu não quero dizer, no meu estudo, não quer dizer que não exista poder, que o poder não seja importante, que não exista conflito, não exista guerra, não exista nada, não é nada disso. É que olhando isso a partir da linguagem, acho eu, que você pode ver coisas que você não veria de outra maneira. Mas, tudo bem, Rodrigo. Primeiro a Bárbara. Bárbara. Eu só ia falar uma tréplica, né? Não sei. Tréplica. O que eu quero dizer, assim, não é que a linguagem não é poder, eu estou querendo criticar mesmo isso, assim, no sentido, tipo assim, até que ponto é produtivo realmente para essa transformação que ela quer aqui, de uma percepção mais apurada da realidade, mesmo assim, mais próxima da realidade, né? Ainda sendo diferente, mas enfim, mais próximo da realidade, continuar só pensando assim, continuar só focado na crítica da linguagem como se a escrita, se passou do dia, por exemplo, vivi a experiência na hora e amanhã escrevi. Eu acho que é uma crítica muito soft da linguagem, muito muito fraca, porque a linguagem ela está presente na hora do encontro também. Tipo assim, a linguagem não está presente só depois. Essa limitação ela está presente em todos os momentos. Porque quando você vai conhecer alguém, você também tem uma bagagem de termos, enfim, de várias coisas. O uso da linguagem está em todos esses contextos, né? Então, eu acho que a crítica talvez poderia ser, por exemplo, nesse caso, né, das ciências sociais, no caso, a crítica poderia se focar mais no quem fala essa linguagem, como essa linguagem é passada, por exemplo, como uma etnografia é escrita em comparação a um texto literário. O que diferencia um texto acadêmico de um texto literário? A gente tem essa noção, assim, né? Tipo, eu consigo imaginar 2 textos aqui, mas até que ponto a gente para pensar nesse óbvio? Assim, é diferente porque tem isso, aquilo, que pode estar cheio de poder, pode não, está cheio de poder, está cheio de locais de fala, cheio de categorias que tem um local onde nasceram e, enfim, que carregam determinados valores, entendeu? Que às vezes a gente passa batido quando vai olhar outras sociedades, outros contextos, não vou nem falar sociedade, enfim, quando vai para outro lugar, passa batido nossas categorias, que é uma crítica que ela mesma está fazendo, né? E eu acho que passa batido, porque se a gente continuar só olhando essa coisa do escrito, já passou a experiência, a gente não está indo fundo na questão, entendeu? Pois é, mas, Bárbara, onde é que está dito aqui que a gente só está olhando esse aspecto? Porque
tudo que você falou aí está correto. E é exatamente daí que parte a crítica que ela está fazendo da antropologia. Então, quando ela está falando de texto, é um texto, tem uma crítica aí gigante por aí que ela não apenas conhece, como ela participou do debate, que é a crítica que a gente, quando escreve um texto, a gente esconde as relações de poder entre pesquisadores e pesquisados, que é a gente que está falando sobre a verdade do outro, que quando a gente está olhando, está dialogando com o outro, a gente está dialogando de cima para baixo e não numa relação horizontal. Está tudo presente. Que a maneira que a gente faz, que a gente escreve, reproduz estratégias de poder. Toda essa bibliografia, da qual, novamente, ela faz parte, está discutindo essas coisas. Então, e mais, são níveis diferentes. Uma coisa é você discutir vamos usar os termos dela. Uma coisa é você discutir, por exemplo, como que a linguagem esconde esses recursos. E quando eles estão falando isso, eles não estão pensando numa teoria da linguagem. Eles estão dialogando com a literatura, com a crítica literária. Outra coisa é você se perguntar quais são os pressupostos da linguagem que estão sendo utilizados, tanto na crítica quanto naquilo que está sendo criticado. É um plano completamente diferente de análise. Fez sentido? Uma coisa é você falar assim, olha, você vai lá numa sociedade e diz assim, olha só, as etnografias que falaram sobre aqui, eles não perceberam a dimensão, a importância do feminino. Elas só viram a percepção masculina. Como, por exemplo, a crítica que a Annette Weiner faz ao Malinowski. Então, olha só quantas coisas tem interessantes aqui que ele não viu e que ele não viu, não pôde e tal. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é você dizer, olha, tanto uma quanto outra estão utilizando a mesma metáfora da relação indivíduo e sociedade. Estão pressupondo a mesma coisa. A sociedade quanto uma unidade, como uma soma da unidade, e o indivíduo também, como a mesma coisa. Percebe? São planos diferentes de crítica. Então, agora só um outro ponto. Espera um instantinho. Qual delas é mais verdadeira? Qual delas é mais coisa? Não é essa a questão. A questão é que elas permitem dizer coisas diferentes. Sim, é porque eu acho que a linguagem, não sei, isso é a minha, eu acho que eu ainda continuo com essa visão. Eu acho que a linguagem ela não esconde nada. Eu acho que ela não esconde. Acho que a gente cria essa ideia de que tem essa ideia de que a linguagem esconde, só que o fato de não ter o feminino, por exemplo, né, não esconde nada, só mostra que a metáfora do indivíduo que está circundando aquela pessoa que escreveu não engloba o feminino. Assim, para mim, as coisas são elas são ditas mesmo quando não ditas, entendeu? É um elemento que serve como... É o uso em si daqueles termos, né? Já diz algo, não tem uma essência de alguma coisa, sei lá, eu acho que talvez seja uma percepção assim, já está escrito ali, sabe? Aí eu não sei. Enfim, Ok. Isso. O Rodrigo quer fazer uma parte. Eu estou interessadíssimo nessa discussão. É que eu penso o seguinte, eu penso a linguagem como fundamental para qualquer discussão que a gente possa ter. Até porque, por exemplo, qualquer relação parte da comunicação e do entendimento, da sua leitura, enfim. Então, tudo depende de comunicação. Por exemplo, numa pesquisa, quando alguém vai falar sobre o caso que ela dá, né, por exemplo, perspectivas diferentes sobre a questão do gênero. A linguagem limita, porque, por exemplo, quando o homem vai a campo, no geral, ele não tem tanto acesso a algumas, por exemplo, partes da vida feminina, por uma questão de tradição. Mas, por exemplo, isso se traduz, isso opera na linguagem, que a mulher não vai comunicar ao homem, principalmente ao homem de fora. Aí, por exemplo, todas as relações de poder que estão envolvidas nisso
também tem relação com a linguagem, que é quem fala o que para quem e quem ouve o que de quem. E como eu falo o que de quem ou como falam de mim. Então, por exemplo, eu vejo como uma estrutura elementar nesse sentido. Então, por exemplo, tudo bem, a gente entrar muito nessa discussão do que é a linguagem, como ela opera em si, sei lá, não sei se não tem pé nem cabeça. Mas, e aí eu acho que vai muito essa questão do que ela coloca Bom, do feminismo aí, né? Do tipo, eu só é divido de exatamente você. Tudo bem. como informa, por exemplo, sobre a perspectiva do feminismo, que é o importante, né? Do tipo, tudo bem, a não comunicação, mas esse é o ponto, né? Porque a linguagem, a gente não, pelo menos eu não penso ela enquanto só uma coisa escrita. Ou, por exemplo, a fala. Toda a questão de, tipo, de movimento corporal, e, enfim, simbologias que a gente constrói, etc, né? Mas, enfim, nessa discussão, eu não sei, a linguagem para mim é complicado, porque... Eu acho que a coisa... Eu divido de você no sentido de achar que a linguagem, a crítica à linguagem pode ser absolutamente radical. O problema, o problema é o que você diz, novamente, é o problema que você diz a partir dela. Você pode ter razão em que em alguns contextos não faz sentido nenhum. Em outros, pode ser... O que eu acho, o problema, assim, o problema não é você fazer uma etnografia masculina. O problema é você dizer que essa etnografia vai falar sobre toda a sociedade. Eu acho que essas coisas têm que estar claras, e principalmente para nós que estamos fazendo a pesquisa. Qual é o limite daquilo que a gente está fazendo? Todo o trabalho ele tem o seu limite. Então, por exemplo, você vai examinar a partir da ideia de relações de poder. Ok. Você pode estar satisfeito com isso. Você pode satisfazer por isso. Aqui é o que realmente está acontecendo. O problema é você imaginar que o resto todo se reduz a isso. Entendeu? Do meu ponto de vista. O que eu acho é que a ideia de poder tem vários problemas, eu acho. Que, enfim, não estou falando a partir do que eu já li sobre, inclusive, Foucault, Bourdieu, etc. Que uma das questões do poder, eu acho, que é a seguinte: ok, você reduz tudo ao poder, e aí? Eu acho que você continua, porque você pode reduzir para a linguagem, que é como o poder opera, por exemplo. Não é isso Como que as pessoas não é se isso que eu... tratam, por exemplo. Sim, mas eu não estou advogando que... Primeiro, olha só, quando a gente está falando da coisa da linguagem, a gente está falando da minha onda, que não é a onda da estratégia. E eu não estou dizendo que a linguagem reduz o poder. Estou falando isso. Estou falando que a linguagem me permite, uma crítica da linguagem me permite dizer algumas coisas que de outra forma eu não digo. É só isso que eu estou dizendo. E estou dizendo mais. Se você vai atuar no mundo, não faz nenhum sentido você fazer a crítica como eu estou propondo. O olhar que eu estou propondo. Porque para fazer essa crítica, ela implica em pensar... Bom, aí tem uma relação... Um dia, se vocês quiserem, eu explico. Mas não vai ser hoje. Então, assim, é claro que se você está fazendo política, você não vai ficar pensando, mas espera aí, qual é o pressuposto da linguagem que esse outro cara está falando? Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é o seguinte: qual é a minha ação aqui? O que eu preciso fazer? Quais são as possibilidades que eu tenho de agir? Como é que eu posso rebater o que ele falou? Como é que eu posso ocupar espaço? São outros problemas. É um outro contexto. A questão é você pegar um contexto e colocar no outro.
achar que o que eu estou dizendo serve para aquele contexto. Não, não faz sentido nenhum naquele contexto. Fez sentido, Bárbara? Agora, pensa só o seguinte, como que é o poder na academia? O que ele está ligado? Fala. Uma coisa que eu pensei que agora acho que bate com essa sua pergunta, que a gente falou o que, para quem, né, com quem que a gente dialoga, como e tal, e não falou por quê, né, que acho que é uma pergunta que ela mesma faz, que a gente não pensa lendo as coisas, não sei exatamente como ela falou também, porque está em inglês, aí fica mais difícil de eu lembrar exatamente o que ela falou, mas enfim, que tenho também o porquê dessas coisas estarem ali. Eu sei que esse debate já tem, né? A gente já pensa isso, o porquê, como a antropologia surgiu, o porquê, qual era a finalidade, por exemplo, tal. Mas acho que é uma pergunta bem importante, até para pensar agora, assim, nós como ciência, né? Assim, por quê? Mas essa pergunta ela não é, do meu ponto de vista, determinante. Vou te dizer o porquê. Porque a origem não necessariamente ela diz alguma coisa, mas não necessariamente ela limita. Porque a origem ela está num contexto diferente do contexto de hoje. Então, qual é a origem da antropologia? É a tentativa de entender essas outras sociedades para dominá-los. Ponto. Né? Grande parte desses antropólogos são financiados pelas administrações coloniais. Mas é hoje isso que a antropologia faz? Ela pode até também fazer isso. Teve aquela tentativa do exército americano de botar antropólogos para entender como essas outras sociedades que eles estão invadindo funcionam, agir melhor ali. Mas não é só isso que a gente faz. Você tem mesmo, por exemplo, hoje, uma antropóloga, que eu adoro, que é a Soraya, que tem uma posição muito crítica sobre muitas coisas, antropologia da saúde, né? O uso do conhecimento médico e tal. Tem várias vertentes da antropologia que se colocam de uma maneira muito a própria atuação da aba, a favor dos direitos, a favor das minorias, a favor das... Então, as coisas mudam. Primeiro o Rodrigo, depois a Bárbara. Rodrigo. Ah, não, eu tava. É a mania. Pode falar, Bárbara. Não, tá. Agora também assim, sim, com certeza as coisas mudam. Quando estou falando porquê, também não é só pensando na origem, é tipo, por que hoje, né? Só traz essa pergunta, por que hoje a gente faz antropologia? Mas ao mesmo tempo aí também vem uma coisa agora que bate com a outra, né? Porque como a antropologia surgiu, é sim ainda muito importante hoje. Porque os diálogos que a gente faz, aí pensando na forma da escrita acadêmica, né? São com pessoas do passado. E quem são essas pessoas do passado? É isso que eu acho, assim, que é um ponto que... Ok, quais são as pessoas do passado? Não, como assim? E como esse diálogo se dá? Eu acho que as perguntas têm que andar lado a lado, não é Sim, tipo... mas quem são essas pessoas do passado que estão dialogando? Por exemplo, os homens brancos antropólogos do passado que eram financiados pela colônia, né? Pela metrópole para ir para a colônia. Sim, mas quando a gente dialoga, mas quando a gente dialoga com eles, a gente não está dizendo assim, olha só, eles têm razão. O que a gente está falando são outras coisas. A gente está falando assim, olha só, o que eles criaram, que pode ou não ser aplicável hoje. Isso aqui é interessante, isso aqui me ajuda. Então, por exemplo, a questão do Malinowski, entre outras questões que ele propõe a seguinte questão. Olha, para entender o outro, eu tenho que falar a língua dele. Eu tenho que viver com ele um tempo. Eu não simplesmente posso passar a olhar assim, que era o caso dos antropólogos. Olha, quando eles estão fazendo, a sociedade deles ela é coerente, eles são racionais. Olha que coisa revolucionária que ele estava dizendo. Essas não são questões que com as quais a gente está lidando até hoje? Então, assim, não é. Eu posso entender
essas questões de várias maneiras. Mas não é isso, não é isso por detrás, essas questões não estão por detrás de muito, inclusive, das críticas feministas a esse tipo de... Em que sentido? Olha, quando você olha o olhar masculino, você está olhando para o olhar masculino, você não compreende o que está em jogo a partir do momento, se você pensar a questão de gênero. A questão de gênero é fundante em todas as sociedades, porque eles existem em todas as sociedades. Então, você tem que olhar a coisa. E se você olhar, você vai ver de uma outra maneira. Não tem uma certa homologia com a discussão do... Se eu for olhar sobre o meu ponto de vista, eu não vou ver, mas se eu for tentar olhar sobre o ponto de vista do outro, eu vou... A gente lê esses caras. A gente não vai fazer uma coisa mais... E mais, é a parte... Quando você pensa na crítica, a crítica ela só pode existir em relação a algo que ela critica. A crítica não existe por si só. Então, a crítica que você faz a eles, em certo sentido, os eterniza. Eles são... Entendeu? Enfim, vai. Rodrigo, depois a Bárbara. Eu posso só falar uma micro coisa. Pode, claro. Não, é só porque, assim, eu não sei, talvez seja um pouco... Eu estou jogando a sementinha da dúvida, porque eu acho que só para gerar, né, um caos. Confusão. Claro, é ótimo. É ótimo. Mas é porque, assim, eu acho que às vezes a gente tem que ter cuidado com a prepotência. Eu acho que pode ter uma prepotência envolvida com achar que já superou as coisas e aí deixar passar batido outras coisas que estão bem claras, assim, bem, bem visíveis, bem... Me dá um exemplo. O óbvio que a gente não vê. Tipo isso, assim. Uhum. Por exemplo, isso da forma como o diálogo acontece nos textos acadêmicos e os limites que se impõem. Não é no sentido de exclui tudo isso não vale de nada, não tem objetivo nenhum, é querer matar os antropólogos. Não é. É no sentido de botar uma pulguinha de reflexão, entendeu? Das estruturas que já estão dadas, tão visíveis, mas a gente não percebe. Às vezes a gente não percebe. A gente vai percebendo gradualmente, né? Até porque também não tem para que a gente perceber tudo, né? Acho que a gente é limitado, humanamente falando. Enfim, é só isso. É só para botar o caos. Eu só não entendi. Nem eu, então. Porque olha só, o que eu não entendi? Porque eu não entendi a crítica, porque eu concordo com ela. E eu não estou entendendo aonde ela está se dirigindo. Então, por exemplo, o que a academia faz? Ela fala para ela mesma. E dentro da academia você tem relações de poder, que se constrói a partir do quê? A partir dos próprios instrumentos. É um grupo social. Como grupo social, ele tem lá os seus instrumentos, as suas coisas, etc. Tem uma relação com o resto? Tem. Claro, evidente. Agora, de todas as ciências, eu acho que a antropologia... Eu sou muito descrente da capacidade que a antropologia tem de causar mudanças no mundo. Eu acho que a gente pode fazer é criar ideias que podem, sim, ser coisas poderosas, importantes. Mas... Eu e o Caio, a gente vai mudar de curso. A gente queria mudar o mundo. Como é que é? Eu e o Caio, a gente vai mudar de curso, que a gente queria mudar o mundo, agora a gente descobriu que não vamos. Ok. O que você pode fazer, você cria a ideia, mas a partir do momento que essa ideia se tornou poderosa, você já perdeu o controle sobre ela. Não é mais você que... Qual é o poder que você tem? Eu acho que também tem uma... Eu fico pensando se isso não tem uma ego trip da gente. Achar que a gente tem muito mais... Por exemplo, e aí tem de novo contextos de política diferentes. Se você vai estudar, talvez, por exemplo, uma comunidade no interior da Bahia, estou utilizando exemplos que aí você pode falar, eu vou falar sobre eles, eu tenho o poder de falar sobre eles. É nisso que eles estão interessados, para ele o contexto é outro, a relação política é outra.
talvez, em relação a algumas sociedades indígenas, você possa dizer isso na medida em que elas... você se constitui como a pessoa que fala sobre elas. Isso, em alguns contextos, pode ter determinados... mas hoje elas também estão se articulando, elas estão presentes no Estado, elas têm muita clareza. Se você vai lá, o que você... de negociar com você os termos do seu contato com elas. E... Fala, Caio. Não, professor, é porque eu tenho uma visão diferente, né? Assim, Ok. mas eu acho que não é porque é diferente, assim, em grande medida. Eu acho até que pode ser até visto como uma falsa polêmica no final das contas também. Ok. Porque eu acho que é fato isso, assim. A academia, ela tem o fim dela mesma, assim. A gente não vai conseguir, pela academia, mudar o mundo. Isso, assim, tipo, se comprovou já, eu acho, né? Com toda a história da academia, assim, com todo mundo que tentou fazer isso por dentro da academia. Só que a gente casar a nossa área de atuação militante com a nossa área de academia, eu acho que é esse o caminho que é proposto, assim, esse é o caminho que os exemplos que você traz usam e tudo, porque ficar nessa, a gente usar a academia para mudar o mundo e tal, isso não vai acontecer, a gente tem que ter plena consciência disso. Mas se a gente não usar o nosso conhecimento, que a gente trabalha aqui na academia, para tentar levar ele, né, para as nossas áreas de atuação, para observar melhor, compreender melhor nossa área de atuação militante, tudo também não. Aí a academia perde sentido também, eu acho. Eu acho que você tem toda a razão. Mas aí é um outro problema. Aí é uma questão ética, uma questão de perspectiva de vida, é uma outra história. Então, assim, todos nós estamos submetidos a relações de poder e todos nós usamos tudo que nós podemos e sabemos nessas relações de poder. Como a gente vai utilizar é uma outra história. Nada se perde. Nós somos... Então, não é assim, a gente leu esse texto, daqui a pouco você vai e você vai esquecer o que você leu. Mas você tem que saber adaptá-lo ao contexto. Aí é uma outra questão. E aí eu tenho também uma outra coisa para dizer, que tem a ver com a minha experiência pessoal de trabalhar isso em universidade privada, no curso de Direito. Mas é uma outra coisa. Enfim, pode ter gente que pensa diferente, que acha que essas coisas estão todas juntas, que também permite dizer algumas coisas que talvez esse tipo de olhar que eu adoto não permita. Tá tudo bem também. E a gente vai discutindo. E não vai concordando, mas vai sofisticando o argumento, vai ficando mais inteligente, vai debatendo e criando confusão, que é muito legal, né, Bárbara? Então, olha só. Hoje, já estamos em 12:10. Então, vamos encerrando. Como eu tinha falado antes, a Dani, vai encerrar a nossa discussão. Dani? E a hora que eu tenho uma pergunta que eu gostaria de ter resposta, então eu acho que não vou ser a última a falar. Ok. Que é, assim, a dualidade, a relação de dualidade que ela tem com o método comparativo. Ela acha que ele é bom em certos aspectos, mas que é incompleto, né? Que falta assim, atingir o objetivo da pesquisa, né? Ele vai e compara coisas, mas meio que só serve para si mesmo. Mas ainda assim é importante para a coleta de dados. É isso mesmo? Eu entendi certo? Mais ou menos. É que o método comparativo não é a solução para tudo. O método comparativo ele permite que a gente veja alguns limites do que a gente está dizendo. Acho que a antropologia está... Mas ele não permite... alguns pressupostos, eles se mostram incapazes de criticar. Mesmo sem militância, tem sempre militância. Tem sempre relações, sim, claro, porque são sempre relações de poder. Agora, o problema é reduzir tudo a isso. Tudo que a gente pode dizer está limitado pelas relações de poder que a gente está. Você acha que isso... Ou que a metáfora, essa metáfora, que também é uma metáfora, essa metáfora nos diz sobre o mundo tudo que precisa ser dito. Eu acho que não. Eu acho que
Ela diz algumas coisas, mas não diz tudo. É só esse o ponto. É muito modesto. Calma aí, deixa eu finalizar. Mas Fala, você vai ter que então dizer vai. se sim ou se não. Que Ok. o contraponto que ela propõe ao método comparativo seria o entendimento terciário? É isso mesmo? Que é Não. compreender que cada pessoa... Não, o que ela propõe é que a gente precisa criticar esse pressuposto a partir de algo da nossa própria tradição. Que ela vai propor justamente o debate feminista. Não entendi o seu ponto, Bárbara, mas tudo bem. Na próxima aula você explica. Tá legal? Então, gente, olha, eu vou desligar aqui. Se você gostou da discussão, dá um like no canal. Eu devia falar isso no começo do nosso coisa, viu? Então tá bom. Tchau para Ativa todo o mundo. sininho, Hã? se inscreve.